Eu selecionei aqui a nossa lista 6, a questão 1 da lista 6. O que eu espero que a maioria aqui já tenha feito, né? Todo jeito aqui eu quero reforçar, tá? Até se alguém estiver fazendo procedimento errado, esse daqui é o momento para saber de fato se está fazendo ou não certo, né, esse procedimento. Então, essa seria aqui a lista 6, questão 1C. Eu peguei a última, são 3 itens que tem nessa questão. Ela pede o seguinte, ó. Determine x e y inteiros, tais que o MDC de A e B seja igual a x mais BY, onde esse A, no caso do item C, é igual a 252 e esse B é igual a 180. A gente sabe que dados quaisquer dois inteiros não nulos, o MDC ele sempre pode ser expresso dessa maneira aí. Isso é uma das propriedades do MDC. A questão é como encontrar esse x e esse y de modo que você escreva essa igualdade aí. A gente viu isso em aula, que a gente consegue fazer isso utilizando o algoritmo da divisão. E como é que a gente faz? Você vai pegar, olha, dentre esses dois aqui, o A e o B, você vai pegar o maior deles, nesse caso aqui seria o A, pegar o maior deles e vai dividir pelo menor. Nesse caso aqui seria 252 dividido por 180. Então, usando aqui o algoritmo de divisão, a gente escreve 252 como sendo 1 vezes 180 mais 72. Veja, 72 é maior ou igual que zero e menor que 180, portanto, 72 aqui é o nosso resto. Então, usei o algoritmo da divisão para o A e para o B. E como é que a gente continua agora? Bem, ó, aqui está o dividendo, aqui está o divisor, aqui está o quociente e aqui está o resto. Para continuar esse procedimento, você sempre vai pegar o divisor e dividir pelo resto. Divisor pelo resto. Você vai continuar esse procedimento até chegar em um resto igual a zero. Certo? Esse procedimento ele também foi ilustrado e foi mencionado já na aula de hoje, que é o procedimento para você encontrar o MDC via algoritmo da divisão. E a gente viu que fazendo uma adaptação desse procedimento, a gente consegue encontrar o x e o y de modo que essa equação é verdadeira. Então vamos lá, como é que a gente encontraria aqui o MDC? Pega o A, divide pelo B, e agora ó, pega o B, que é o seu divisor, divide pelo resto, ou seja, 180 eu divido por 72. Então vai ficar, olha, 180 igual a 2 vezes 72 mais 36. 36 é maior ou igual que zero e menor que 72, portanto, 36 é o resto. Então, ó, você está aqui novamente, ó, dividendo, quociente, divisor e resto. Eu sempre recomendo aqui, veja só, como esse produto aqui, a gente sabe que é comutativo, né, produto de números inteiros, você poderia colocar também 180 vezes 1, poderia colocar 72 vezes 2, poderia colocar. Certo? Mas a forma que você escreve ajuda você a tornar o procedimento um pouco mais rápido e até mais intuitivo para você. Então, o que eu recomendo aqui é você colocar o divisor perto do resto. Em vez de colocar 72 vezes 2, você coloca 2 vezes 72. Porque ó, esse carinha já está perto desse. Aí lembra você o próximo passo do algoritmo. Que no caso aí seria pegar o divisor, nesse caso, e dividir pelo resto. Ou seja, 72 por 36. Mas, claro, isso aí é uma dica, é uma preferência. Se quiser usar o contrário aqui, lembrando que essa multiplicação é comutativa, né? Então, tanto faz aí a ordem que você vai escolher. Mas, cuidado para não fazer o contrário. Pegar o 2 e dividir pelo 36, certo? Aí, ou 1 e dividir pelo 72. Essa ordem aí, no caso, que você está aplicando o algoritmo é importante.
Então, ó, tá aqui o divisor e tá aqui o resto. Então, eu vou pegar 72 e vou dividir por 36. Nesse caso, vai ficar 72 igual a 2 vezes 36 mais zero. Resto zero. O que o nosso algoritmo diz é que o último resto não nulo, esse aqui, é que vai ser o seu MDC. Conclusão aqui, o MDC de 252,36 é igual a, aliás, de 252,180 é igual a 36. Então vejam, se você fosse usar a definição aqui, pegar todos os divisores de 252, todos os divisores de 180, e aí comparar e pegar o maior deles. Isso ia dar muito trabalho. Certo? Se você pegasse números maiores aí, ia dar mais trabalho ainda. Então veja, ó, com 3 linhas, com 3 cálculos aqui, a gente conseguiu determinar o MDC. Então essa é uma das vantagens de usar o algoritmo da divisão para o cálculo do MDC. Mas isso aqui não responde a nossa pergunta. Nossa pergunta pede para você expressar o MDC como a combinação aí do A e do B e encontrar quem é esse X e esse Y que tornam essa igualdade possível. Então, novamente, a gente vai usar agora o que a gente já fez aqui, ó. Você vai isolando aqui, ó. O 36, ele pode ser escrito, isola o 36 dessa equação. Ele vai ser escrito como 180, 36, que é o MDC, né? Ele pode ser escrito como 180 menos 2 vezes 72. E o 72, por essa primeira equação, pode ser escrito, ó, 72 igual a 252 menos 180. Então, o que é que você faz? Você quer escrever o 36 como combinação do 250 e do 180. 180 já está aqui, substitui esse 72 aqui, ó, por essa expressão aqui. E aí você vai ter a expressão completa formada só por múltiplos de 252 e por múltiplos de 180. Então vamos ver como é que isso funciona. Tá aqui, ó, 36 igual a 180 menos 2 vezes 72. Essa primeira equação aqui, que eu isolei o MDC. Depois eu substituí o 72 por essa expressão aqui, que foi a nossa segunda equação que a gente obteve isolando o 72. Substituindo aqui 72 por 252 menos 180. É que você vai fazer aqui agora, você não vai subtrair isso aqui. Se você subtrair, você vai obter aí um elemento, um número que não é nem o 252, nem o 180. E a sua proposta é escrever o 36 como combinação desses dois. Então você não pode subtrair. O que você vai fazer aqui é distribuir o menos 2 para esses dois números. Então você vai pegar o menos 2, ó, multiplicar pelo 252 e o menos 2 multiplicar pelo menos 180. Então vai ficar ó, 180 aqui em cima eu repeti, aí menos 2 vezes 250 e 2 vezes 180. Tá? Esse menos com esse menos aqui virou mais. Então 2 vezes 180. Você vai multiplicar você vai fazer essa multiplicação aqui? Não, porque você quer que apareça o 250. Você vai fazer essa multiplicação aqui? Não, você quer que apareça o 180. Então, o que você vai fazer aqui é somar esse múltiplo do 180 com esse múltiplo do 180. Então, aqui é 1 vezes 180 mais 2 vezes 180, então vai ficar 3 vezes 180. E aqui não tem mais ninguém para múltiplo de 252, então repete. Menos 2 vezes 252. Dessa maneira, você acabou de expressar o MDC,
que é o 36, né, o MDC de 252,180, como uma combinação do 252 e do 180. Quem é o x e quem é o y aqui? Olha aqui na expressão. O x é o que acompanha o A, o y é o que acompanha o B. O A é o 250, o B é o 180. Então, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Resposta: x igual a menos 2, y igual a 3. Dessa maneira, você encontrou x e y de forma que vale essa igualdade aqui. O que você usou para isso tudo foi só algoritmo da divisão e manipulação algébrica. Veja que é um procedimento bastante simples. Alguma dúvida, pessoal, nesse procedimento aqui? Importante que vocês realmente aprendam isso aqui. Isso aqui é a nossa resposta. Aproveitando aqui, essa é a questão 1, aproveitando a questão 2, que é um complemento da questão 1, a questão 2 ela pede o MMC. Então, eu vou pegar aqui o mesmo item que eu fiz na questão 1, eu vou pegar aqui o 2C, e eu quero calcular o MMC de A e de B. Isso aqui é o que justifica, vejam que na nossa aula 22, nós focamos 80% da aula em MDC. E o finalzinho a gente focou em MMC. Porque sabendo o MDC, a gente conclui facilmente o MMC utilizando aquela fórmula que a gente já viu hoje, aqui dado pelo teorema. Então, a gente quer o MMC de A e B, onde A é igual a 252 e B é igual a 180. Então, pela nossa aula 22, aquele teorema que associa o MMC com o MDC, ele diz o seguinte, ó, que o MMC de 252 e 180 vai ser o quê? O valor absoluto do 252 vezes 180 dividido pelo MDC de 252 e 180. Certo? Veja que nesse caso aqui, o valor absoluto é dispensável, porque ambos são positivos. Mas de todo jeito a gente coloca aqui para lembrar a fórmula que você está usando. Vou colocar aqui. Olha aqui, ó, nós estamos usando essa igualdade dada por esse teorema da aula 22. E relaciona MMC e MDC. Aqui o A é 252 e o B é 180. Então, a gente já calculou o MDC. E em todos os itens dessa questão 2, você já vai ter calculado o MDC na questão 1. Então, você vai substituir. Aqui, ó, o MDC a gente já viu na questão 1, que é 36. O MDC é 252 e 180. Então, você substitui os valores aqui. Essa multiplicação aqui faz a multiplicação simples de números inteiros, e divide pelo 36. Então, vai ficar 45.360 dividido por 36. Fazendo essa divisão, você vai obter que a resposta é 1.260. Está aqui a sua resposta da questão 2C, pista 6. Tá? Então, a questão 2 é um complemento da questão 1. Então, a conta maior que você vai fazer é na questão 1, que vai usar lá o algoritmo da divisão para encontrar o MDC. Na questão 2, você vai usar essa forma que relaciona MMC e MDC e fazer essas contas simples aí para obter a resposta. Tá aí aqui para vocês compararem depois, vocês compararem as suas respostas, tá aqui o gabarito da questão 1 e da questão 2.
Tá? Se você usar lá o algoritmo que a gente viu hoje aqui, usando o algoritmo da divisão, você vai obter no item A x igual a 3, y igual a menos 4, no item B x igual a 82 e y igual a menos 191. Na questão 2, você vai obter A igual a 165 e B igual a 64.962.